Fala galera, beleza? Thiagão de volta aqui para ajudar vocês com a segunda parte do desenvolvimento, mostrando para vocês o formulário de áreas das figuras. Na primeira videoaula nós falamos das áreas mais básicas, quadrado, trapézio, paralelogramo, retângulo, losango. E agora eu vou dedicar um pedacinho só para as áreas dos triângulos. Galera, tem um monte de jeito de calcular área de triângulo. Um monte. Mas vamos lá sem perder tempo. A primeira fórmula é aquela mais conhecida de vocês. Qual que é? Ó, eu tenho a base, tenho a altura. Então ela é base vezes a altura dividido por 2. Certo? Se você reparar, só fazendo um comentário, esse triângulo é metade do quê? De um paralelogramo. A do paralelogramo é base vezes altura. Então a do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Metade da área de um paralelogramo. Certo? Faz o desenho de um paralelogramo, divide ele. Você vai ver que vai dar os dois triângulos. Beleza? Agora, se você olhar para essa do lado, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Galera, ela é igualzinha, não é diferente dessa. Só que olha a diferença, assim, a particularidade. A base é um cateto. A altura é outro cateto. Então eu posso fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Certo? Então não é uma forma diferente, não é uma fórmula diferente, mas é uma fórmula especial, que é a multiplicação dos catetos dividido por 2. Beleza? Galera, agora eu tenho uma fórmula que leva em consideração os lados do triângulo. Se você tem os 3 lados, o que você pode fazer? Primeiro, você pode calcular o pezinho. O que é esse pezinho? Pezinho é o semiperímetro. O que é semiperímetro? Soma dos lados dividido por 2. Então, ó, é a soma dos lados dividido por 2. E aí, como que fica essa fórmula? Raiz é uma fórmula gigantesca do pezinho que multiplica ele menos o lado A, ele menos o lado B, ele menos o lado C. Certo? Então, essa fórmula é chamada de fórmula de Heron, certo? Que é o cara que desenvolveu isso daí. É uma fórmula grande? Envolve raiz que você não gosta, envolve vários cálculos. Geralmente a conta fica grande se eu não tiver os lados, ainda mais se eu cair numa raiz não exata, certo? Mas ela ajuda muito essa fórmula caso você tenha os lados. E aí você não precisa calcular a altura, porque se você fosse calcular a altura, você teria que fazer um sistema com Pitágoras, muito complicado. Daria para fazer? Dá, só que vai te exigir uma técnica maior. Agora, se você tem os 3 lados, usando aquilo ali direto, você faz. Então, a fórmula de Heron, tá? Ou a fórmula monstro, que eu gosto de chamar, porque é enorme, né? Ela é a raiz do pezinho, que é o semiperímetro, multiplicado por P menos um lado, P menos outro lado, P menos outro lado. Ok? Então, é uma fórmula um pouquinho maior. Agora, aqui do lado, o que eu tenho? Eu tenho uma circunferência inscrita. Se eu tenho uma circunferência dentro do triângulo, eu tenho um raio aqui para essa circunferência. Como que fica a fórmula aqui? A área é P vezes R. Quem que é o P, gente? O Pzinho? O semiperímetro. Então você faria o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Certo? Ok? Fórmula. Infelizmente, área, montão de fórmula aí para nós. Certo? Se eu tenho um triângulo, e nesse triângulo agora eu tenho uma circunferência circunscrita. A circunferência está para o lado de fora. Então eu vou chamar aqui de errão. A área vai ser o quê? A multiplicação dos lados dividido por 4 errão. Fórmula.
multiplicação dos lados dividido por 4 é real. Beleza? Gente, nesse triângulo de baixo, nós temos um triângulo o quê? Equilátero. Todos os lados iguais. E qual que é a formulinha da área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tiago, mas eu já vi uma outra fórmula. A fórmula que você deve estar falando é essa aqui, ó. A raiz de 3 sobre 2. Só que não é de área. Essa fórmula é a fórmula da altura. Certo? Então, toma cuidado com isso, que muita gente acaba confundindo. A de área é uma, a de altura é outra. Lógico, você consegue chegar nessa daqui através da altura. Por quê? Qualquer triângulo vale base vezes altura dividido por 2. Base é a altura é isso, dividido por 2, você vai chegar nessa formulinha aqui. Certo? Então não confunda. A área é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá. Tem essa outra aqui, gente, que costuma aparecer bastante. Vale a pena você saber ela. Tá vendo que eu tenho dois lados e um ângulo entre eles? A fórmula fica sendo um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então fica um lado vezes o outro lado vezes o seno entre eles dividido por 2. Eu costumo brincar com essa fórmula aqui pra gente lembrar, assim, ó, eu faço o número 2, assim, ó, de lado, certo? Tá vendo que é como se fosse um lado, outro lado e um ângulo entre eles? Ó, certo? Ó, como que ficaria? Ladinho, ladinho, seninho sobre 2. Então ficaria ladinho, ladinho, seninho sobre 2. Certo? Essa fórmula costuma aparecer e muita gente esquece. E ela é essencial em vários momentos aí. Os vestibulares têm uma preferência aí por esta área do triângulo equilátero, aparece bastante, e a tradicional base vezes altura dividido por 2. Essas três são as que mais aparecem, mas não quer dizer que as outras não aparecem. De vez em quando elas pintam aí nos vestibulares e podem te ajudar muito a resolver as questões se você souber essas fórmulas. Certo? A área, gente, é fórmula, não tem jeito. Beleza? Valeu!